boa parte não, né? Todos os irmãos que aqui estão participaram daquela aula, pregação, daquelas 3 aulas que tivemos na igreja, né? E quando a gente terminou logo em seguida, ela voltou. Quando a gente terminou logo em seguida, alguns irmãos vieram conversar, falar sobre o que a gente poderia fazer, montar um projeto. O pessoal que fez exercício lá no quintal da escola lá, né? Os testes lá de saúde falaram, como é que a gente faz alguma coisa aí pra gente treinar. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei bolando esses dias todos na minha cabeça, algo que eu pudesse fazer, né? Que funcionasse. Mas eu entendia, e até como profissional da área, que só um treino, um desafio de tantos dias fazendo atividade e tal, isso não é suficiente e não deveria ser o foco da nossa intervenção. E sim algo que pudesse ser sólido para transformar os hábitos. Eu sei que tem pessoas que já treinam, eu sei que tem pessoas que já estão numa atividade organizada e ordenada dentro da rotina, tem pessoas que estão sempre começando. Eu passo por esse mal, de vez em quando eu estou sempre voltando para academia, por mais que eu trabalhe na academia, às vezes a rotina ficava impossível, né? Ano passado, então, eu convivi com dores, além das que eu tenho no corpo, assim, durante praticamente um ano inteiro. Para falar a verdade, tem 15 dias que eu tô com essas dores cessadas por causa da medicação que eu tomei. Então, tô me sentindo super novo, 0 quilômetros. Mas a gente acaba se atropelando, né? E não cria o hábito do exercício. Uma vez ouvindo um cara sobre isso tudo, um homem chamado Nilson Campos, ele me falou assim que ele marcava os horários como se fosse um compromisso, né? Então, alguém pediu para fazer alguma coisa, surgiu uma necessidade, falou, agora eu não posso, eu tenho um compromisso. E encarar o exercício dessa forma, como eu vejo várias pessoas fazendo, inclusive a Thalita, já foi motivo de briga aqui em casa, porque eu falo, bom, a gente tem que trocar esse horário seu, você treina outro horário, não treina hoje, mas tem uma necessidade maior ali com a sua mãe ou com seu pai. Ela fala, não, é o meu compromisso, eu vou lá treinar e eu preciso treinar. E a gente chegou num acordo, eu falei, tá bom, o horário dela é treinar um compromisso, então eu encaro como trabalho, né, como aula, e de fato para ela porque ela tem que gravar vídeos, né, divulgar todo o trabalho que ela faz com mulheres, né. Então, a ideia desse projeto é, durante esses 50 dias, a gente construir hábitos. Para isso eu vou trazer ferramentas, trouxe treinos também para aqueles que não começaram, vão ter que começar em casa, não sabem por onde começar, então fiz treino de maneira organizada para a gente ter um chão para pisar, né? E fáceis, bem tranquilas. E espero que a gente possa, no final dos 50 dias, falar, poxa, eu consegui transformar o exercício para algo que está dentro da minha rotina. Não quero chegar no final dos 50 dias e falar, perdi 20 quilos e estou cabendo no vestido do casamento de fulano. Não é esse o objetivo, né? Muitas vezes a gente trata o exercício, a dieta, a alimentação com esses objetivos. Poxa, vai ter o casamento do Hamilton, eu sou padrinho, preciso estar legal no terno. E aí eu corro lá e faço 60 dias de treino e de alimentação adequada, e depois, no dia do casamento, eu já jogo isso tudo pro alto, como desregradamente, no outro dia já paro de fazer exercício, né? E não é isso. A ideia é colocar para dentro da rotina. Se tá dentro da rotina, treinar durante a nossa semana, se alimentar de forma adequada a maior parte dos dias. Eu sei que tem momentos de celebração que a gente vai agarrar ali mais de um pão de queijo, um chocolate, tudo bem. A consequência desses hábitos vai ser ter um corpo mais saudável, um corpo mais atlético, um corpo mais esteticamente mais agradável. Então, vai ser uma consequência e não necessariamente o foco e a meta dos nossos dias de treinos. Tudo bom? Uma das coisas que a gente vai construir também é entender o nosso corpo como templo do espírito, né? Esse tem que ser o nosso foco. E a cada aula a gente vai construir. Bem-vindo, Ricardina. Que bom que você está aqui. A cada aula nós vamos construir esse solo, né, esse solo fértil com a palavra e com estudos voltados para construir um fundamento de que a gente é templo do Espírito, de que agrada a Deus que a gente cuida adequadamente do nosso corpo, de que agrada a Deus que a gente tem um corpo funcional, saudável, né? E dentro disso eu queria ler esse versículo com vocês, que está lá em 1 Coríntios, que diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quando a gente estava fazendo os estudos, né, e eu falei assim, caramba, não são de nós mesmos. Eu sempre passava batida esse pedacinho, né, mas meio que é um consignado, né, o meu corpo não é meu, Deus está dando aqui para eu administrar, está emprestado, né, foi comprado por alto preço, e eu, uma hora, vou prestar contas desse corpo, do que eu fiz com ele, como eu consegui conduzir essa máquina para glorificar a Deus, para trabalhar no seu reino. Então, esse deveria ser o nosso ponto principal. Eu não sou de mim mesmo, não só nos aspectos emocionais, não só nos aspectos de capacidade cognitiva, de transformação de mente, de pensamentos redimidos, mas eu não sou de mim mesmo também no meu corpo. Eu devo cuidar adequadamente, de maneira que honre e glorifique ao Senhor
em todos os aspectos da minha vida. E aí fica a pergunta, né? Como eu tenho cuidado daquilo que me foi dado, emprestado, né? Eu tenho um sorrisinho amarelo quando me perguntam sobre isso, eu fico meio desconcertado. Eita, ferro, vamos pular de assunto, mas vamos sentar num café ali, comer 2 pães de queijo e deixar esse negócio pra lá. Geralmente, por causa da nossa rotina, especialmente em grandes cidades, a maioria das pessoas, como a gente constatou na igreja, né, a população da igreja não está fora disso, infelizmente. A maioria das pessoas vive um quadro de sedentarismo, obesidade, né, de falta de cuidado mesmo do corpo. Então, nós não temos sido luz, de alguma forma, para o mundo, nesse sentido. Nós temos sido igual ao mundo, né? Os nossos dados lá, contando com os jovens da igreja, os bem jovens, deram dados iguais aos da população brasileira. Então, isso traz um alerta. Poxa, eu acho que nessa área a gente pode melhorar também e demonstrar um cuidado maior, uma visão diferente, uma fuga do que é o comum, né? Que é a estética puramente luxuriosa ou a religiosidade que afasta completamente o corpo e a necessidade de um cuidado e fala, não, tudo isso é vaidade, deixa isso pra lá e vamos seguir adiante aqui com essa casca até onde der, porque Deus vai me dar um corpo novo lá na frente. Você precisa do seu corpo saudável. Tudo que você deseja fazer ou atingir em todos os aspectos da sua vida, sejam sonhos, pequenos desejos, projetos, trabalho, reino de Deus, metas em qualquer área. Tudo depende de um corpo saudável. Se você pensar assim, poxa, quando eu for avô, eu quero poder ir no parque com meu netinho, passear uma tarde com ele, caminhar, tomar um sorvete lá com a criança, brincar com ele no parquinho, pegar no colo, se ele cair e machucar. Tudo isso precisa de um corpo saudável. Poxa, eu desejo muito fazer uma viagem, foi uma das fotos que eu coloquei, né, de uma viagem, quero conhecer Machu Picchu lá no Peru, que tem que subir escadas e montanhas, é tão bonito lá, quero conhecer a muralha da China. Pô, você já pensou como que dá para chegar na muralha da China e caminhar lá? Acho que não é só chegar ali, tirar uma foto e sair, né? Então tudo, sejam coisas dessa vida, né, coisas materiais, como eu falei aqui agora, caminhar com seu neto, ou fazer uma viagem, ou completar uma maratona, como a foto aí que eu coloquei, trabalhar de forma adequada. Poxa, eu não tenho dores, meu corpo está preparado, então eu consigo ter a mente produtiva, saudável para eu montar projetos, atender a necessidade da empresa, do órgão que eu trabalho, ou ser um empreendedor. Você precisa de um corpo saudável. E também para o reino de Deus. Sem saúde eu não consigo pregar, sem saúde eu não consigo ficar até um pouco mais tarde acordado com o irmão para ajudá-lo a entender a Bíblia. Sem saúde eu não consigo atender a necessidade dos pobres. Poxa, eu vou ajudar lá o pessoal da benevolência, nem que seja carregando uma caixa. Não consigo carregar uma caixa, não consigo acordar cedo, não tenho saúde para estar muito tempo com umas pessoas. Fazer uma trilha do Mentira Indaiá. Às vezes a gente tem vontade de fazer, poxa, tão bonita aquela cachoeira, mas eu não sei que para chegar naquela cachoeira bonita eu vou encarar ali uns 6 km de trilha. E aí aquele sonho fica para depois, porque simplesmente eu não consigo caminhar 6 km. Então você precisa do seu corpo. Para as pequenas coisas ou para as maiores coisas, a gente precisa de um corpo saudável. Um exemplo que eu trouxe foi da viagem que eu fiz com a Thalita recentemente, ano passado, né? E nós conhecemos esse lugar, que são as Falésias de Moher, lá na Irlanda. Acho que a Eva já esteve por aí. E é um lugar muito bonito, são um penhasco, né, beira-mar, eles se chamam falésias, e é bem grande o caminho, assim, bem, bem grande mesmo. Pra você tem uma ideia, essa pedra aí que tá lá atrás de mim da Thalita, tem uma torrezinha, um castelinho, então a gente veio andando de lá, depois de ter andado muito mais para subir até essa encosta, e chegamos aí nesse ponto final onde eu tô na foto com ela. Um caminhozinho de subida, de pedras, bem, bem tortuoso, e pra lá, pra cá, tinha uma certa segurança, né, com um caminho assim, na lateral, para não ficar na beira do penhasco. Mas a parte mais bonita requeria assim uma caminhada boa para você chegar até ao final da trilha e conseguir ver toda a vista, né, e tirar as fotos que todo mundo com celular hoje vai para tirar lá no final da trilha. Inclusive, eles alertaram a gente dentro do ônibus que já haviam morrido 3 pessoas no ano com a selfie, né? Selfie tem sido motivo de morte já, porque as pessoas vão tirar foto olhando pro celular, esquecem e acabam caindo no penhasco. Mas na foto da esquerda, se vocês verem essa que tá ao meu lado, dentro de um forte do exército mesmo, assim, né, da marinha, provavelmente, bem antigo, que eles transformaram num centro de recepção dos turistas, né, dentro da pedra, assim, cavado dentro da pedra. Então, assim que você chega nessa encosta antes de subir pro penhasco, você dá de cara com esse forte. E lá dentro eles contam toda a experiência, assim, ao longo dos anos, como foi construído, como essas falésias são formadas geologicamente, mostram a fauna do local, tem uma animação lá 8D, né, que joga água na gente, mostra um passarinho lá voando, ele entra na água, e mostra a fauna marinha também, e tinha um painel verde, que você entrava na frente da tela, o fundo era verde, falso, né, e quando a foto tirava lá na sua frente, mostrava como se você estivesse no ponto mais alto lá da trilha. Então dava para você tirar ali, com 50 metros de caminhada, a foto fake, né, mas a foto como se você estivesse no ponto mais alto lá da trilha, assim, mais bonito
das falésias. E eu reparei, tipo assim, a quantidade de pessoas, principalmente mais idosas, né, que não tinham mobilidade nenhuma para fazer uma caminhada de subida. Até tinha um carrinho que levava até certo ponto, mas era ali. Então, às vezes a pessoa planejava, pensava uma viagem, né, pessoas que estavam muito acima do peso, ou que estavam ali com crianças e já imaginavam, poxa, não vai dar certo subir tudo isso. Você chegava e só vivia metade daquilo, ou só um terço, a depender. A minha foto nas falésias é uma foto de tela verde, porque eu só cheguei pertinho ali e olhei bem de longe, porque não tinha capacidade física mesmo de subir alguns lances de escada, que eram, né, consideráveis, de subir algumas áreas de rampa e chegar em locais onde você pudesse realmente apreciar a vista. Era um cantinho longe de Dublin, claro que lá não é um país muito grande, mas você tem que pegar um ônibus, um carro, andar por estradas pequenas, tortuosas, fazer uma caminhada, chegar nesse local, tem toda uma estrutura assim, mas você só ia viver metade do seu sonho, talvez, né? Porque seu corpo o impediu. Claro que eu não estou falando de idosos de 103 anos, que já não vão ter muita capacidade física. Embora muitos de 103 anos tenham bastante capacidade física, né? A gente se impressiona sempre com isso por aí. Mas eu falo de idosos com claramente tinham ali seus 60, 65 anos, né? E não eram para estar tão debilitados fisicamente assim. Pessoas até mais jovens, você claramente olhava e via, né, um rosto jovem, uma aparência mais jovem, mas não conseguia fazer a caminhada. Então havia uma aglomeração nesses pequenos locais que eram fáceis de chegar e na cereja do bolo tinha um grande funil onde poucas pessoas conseguiam chegar lá no final. E quanto eu preciso? Falando em atividade física, né, falando nesses dias de desafio, a pergunta que fica é quanto eu preciso de atividade para não ser como esse idoso que perdeu a foto verdadeira, para não ser como essas pessoas que não conseguem viver tudo que o corpo pode oferecer. Né? O Colégio Americano de Medicina do Esporte e a Associação Americana do Coração, né, que são as bases sólidas que juntam todos os estudos e direcionam a maior parte das revistas acadêmicas pelo mundo, eles trazem que intensidade moderada de corridas, pedalada, natação, por exemplo, o cardio é muito importante e a gente precisa de pelo menos 150 minutos por semana. Moderada não quer dizer aquela caminhadinha bem leve, né? Uma caminhada mais controlada, um pouco mais de velocidade, algo que vai fazer você fazer algumas respirações mais profundas durante a execução dela. Ou seja, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. E eles recomendam também pelo menos 2 vezes por semana em intensidade alta o treino de anaeróbio, né? De levantamento de peso, de força. Isso eu coloquei como exemplo a musculação, mas pode ser um crossfit, pode ser uma calistenia, pode ser algo que envolva fazer força. E pelo menos 2 sessões desse tipo de treinamento. Vai ser sempre alto, né? Porque a ideia é que a musculação, o levantamento de peso seja sempre em dificuldade grande, né? Maior. Então, quando você pensa, um treino leve de musculação, não é para ele ser tão leve assim, porque senão, se eu vou lá e levanto o equivalente a uma caixinha de leite, o meu braço já consegue, né? Não faz muito sentido eu continuar levantando a mesma caixinha de leite. Eu preciso a caixinha de leite e mais uma caneca para fazer o corpo pensar, poxa, tá ficando mais pesado isso daqui. Eu tô te pedindo só 3 treinos por semana, bem pouquinho. Eu sou bonzinho, pode passar, irmão. Então, não precisa desesperar, preocupar. A nossa ideia é fazer algo bem tranquilo, bem real mesmo, porque eu sei que a rotina de muitas pessoas é muito puxada. E algumas, inclusive, envolvem o movimento do corpo, né, o desgaste corporal na sua rotina. Então, confia no processo aí, são só 3 vezes que você vai fazer o check-in. Não precisa ser apenas 3 vezes, mas pelo menos 3 vezes durante todo o nosso desafio. A base do nosso projeto, galera, vai se dar nesses três itens, né? Fundamento, então a gente construir uma base sólida na nossa fé, nesse sentido, entender o que Deus espera de nós e como eu posso glorificá-lo através do cuidado do corpo, através do movimento do meu corpo, né, da autonomia que eu tenho com o meu corpo. Antecipação, esse talvez seja a chave do sucesso. Então, se eu planejo a minha semana, se eu planejo o que eu vou fazer, as atividades que eu vou fazer, se eu coloco como um compromisso, me antecipo a eventuais necessidades, e o pisar fundo, que vai com tudo. Não começa devagarzinho não, porque quando a gente começa devagarzinho, a gente fala, foi só um pedacinho, eu posso deixar para depois, só um pedacinho, posso deixar para depois. Então a ideia é pisar fundo mesmo. Formar a ideia de que o corpo é um templo e que isso possa fortalecer a nossa fé, a convicção de que devemos cuidar desse corpo e nos aproximarmos do Senhor quando nos envolvemos com esse aspecto material de nossas vidas. Então a ideia é que você chame Deus e fala, Deus, eu não estou com vontade, eu não estou com coragem, por favor, me ajuda, me coloca dentro de um ambiente mental aqui que eu consiga levantar desse sofá aqui, que eu acabei de chegar cansado do trabalho, ou que eu consiga levantar 30 minutos mais cedo e fazer uma atividade rapidinho ali, o treino que está montado para casa, dá para fazer em 30 minutos, garanto vocês, em menos de 30. E então, chama Deus para te ajudar, envolve Ele em oração, vai fazer uma caminhada, vai orar, vai orando. Eu dou aula às 6 da manhã na academia, e 2 vezes por semana, né? E
quando eu passo numa avenida aqui em Formosa, tem duas senhorinhas que eu sempre topo com elas, assim, a maioria das vezes elas estão subindo, fazendo caminhada. E eu reparei que elas vão com um terço na mão, né, fazendo as orações dela logo cedo ali. Elas juntaram, né, poxa, vamos fazer a caminhada, então já vou ganhar tempo fazendo a reza, o terço ali, já não vou desprevenida de ficar só andando a esmo, né, então elas têm um objetivo espiritual ali dentro da rotina delas também. Eu achei legal, falei, poxa, isso é algo interessante, né. Eu vou fazer algo que eu chame Deus pro processo. Pode passar, irmão. Segundo é antecipar, né? Se você não sabe o próximo passo, você vai tropeçar todos os dias. Então, que horas que eu vou pra academia hoje? Eu tô com a roupa adequada? Tem comida em casa para eu preparar algo mais saudável? Não tem? Então, se você planeja, poxa, eu pretendo comer salada todos os dias essa semana, nas 2 refeições, no almoço e no jantar, para ter um volume maior de coisas saudáveis. Tem salada em casa? Tem uma alface, uma rúcula, um tomate, né? Se eu sair do mercado e comprar antes, na quarta-feira, que é o dia mais barato das coisas, eu vou estar preparado para a próxima semana. A roupa. Muitas vezes a gente vai sair, cadê a roupa, cadê o tênis? Onde é que tá a meia? Perdi a meia. Então, se eu me antecipo, uma coisa que eu já fiz e que funciona muito bem pra mim é chegar no domingo ou um dia que eu tô mais livre e separar as roupas iguais ali. Até pra eu não pegar uma camiseta laranja com um short azul listrado e um tênis de outra cor e sair igual o Sérgio Malandro pro treino, né? E depois chegar na academia e tomar um susto olhando pro espelho. Então, se eu separo as roupas ali, poxa, esse short aqui eu vou dar na segunda, essa aqui na terça e tal, deixo ali em sequência, que eu pego aquele conjunto, coloco dentro da mochila, eu vou tirar o uniforme no trabalho e acabo já sabendo que a roupa tá lá, todos os dias, né? Se você faz isso, você chega na sexta, no sábado, no domingo, você já põe toda aquela roupa pra lavar antes, você não vai ficar, puxa, não lavou o final de semana, o short que eu usar no treino, não, então na terça eu faço. Mas aí segunda surgiu alguma coisa e você não lavou a roupa ainda, na quarta-feira eu vou conseguir treinar. E assim os dias vão passando. Sua agenda é sua, não deixe que dominem ela por você. Então, quando você não se antecipa, não prepara esses momentos, alguém vai preparar, nem que seja o imprevisto, nem que seja o problema, nem que seja a rotina que vai te atrapalhar. Isso é um fato. Então, se você domina a sua própria agenda, ninguém vai fazer isso por você, tá bom? Essa é a chave da nossa formação de hábitos. E o último, que é o Go Hard, sem pequenos começos, né? Comprometa-se consigo. A gente sempre pensa assim, a formação de hábitos é um pedacinho por cada dia, né? Mas até estudando e lendo, né? Se eu me comprometo 100% com um pequeno hábito nos próximos 50 dias, eu vou fundo nele mesmo e falo, não, é isso que eu vou me comprometer, não importa o que aconteça. Nem que seja um pequeno hábito, 3 vezes por semana, 30 minutos de atividade, é isso. Vai com tudo. Muda a chave, transforma quem você é, pensa na pessoa mais chata, fitness que você conhece. Poxa, eu saio com a Paula não come uma pizza, a Paula não toma um chocolate, a Paula não bebe um refrigerante. Pensa na pessoa mais impossível que você pensa e fala, eu quero ser a Paula durante esses 50 dias, eu não vou comer um chocolate fora de hora, não vou tomar um refrigerante, não vou deixar de treinar. Pensa nisso, né? Porque vai te ajudar a transformar os hábitos e a personalidade. Lendo e ouvindo sobre hábitos, uma das coisas que ajuda é você pensar em quem você é. Então fala assim, quando você fala, eu tô tentando parar de fumar, quer um cigarro? Vamos lá fora fumar? Não, eu tô tentando parar. Isso te dá um mecanismo no seu cérebro, tipo assim, poxa, ele tá tentando, então provavelmente, talvez, em algum momento ele não consiga. E quando você responde para as pessoas do tipo, não, eu não fumo não, não, eu não fumo mais, já parei de fumar, você dá respostas objetivas daquilo que você quer alcançar, né? Eu não fumo mais, eu já parei de fumar, o seu cérebro entende, esse é o novo eu dele. Então é mais fácil você aderir a essa nova personalidade de eu era um fumante, agora eu não estou tentando deixar de fumar, eu não sou mais fumante. Então vai fundo, pisa fundo mesmo. Treinar sobre treino mesmo, muitas vezes não será legal. Às vezes a gente sente dor no treino, a gente sente cansaço, né, uma dor física. Por mais que o final libere toda a questão de hormônio, dopamina, muitas vezes não é legal. Então, já que você se propôs e está lá no local de treino, dê o seu melhor para obter o melhor resultado. Há muitos anos eu já convivo nesse ambiente de academia, né? E tem gente que vai e você fala, poxa, talvez fosse melhor a pessoa ter ficado em casa mesmo. Porque ela vai com uma vontade assim mínima, vai fazendo o mínimo, uma energia tão baixa assim, poxa, eu tô aqui meio que não sabe nem o porquê. Ouvindo um cara que eu sigo, né, no YouTube, nas redes sociais, ele fala assim, por que eu levo meu treino tão a sério? Eu achei isso muito legal e quis trazer para vocês. Ele fala, poxa, eu já tinha uma empresa para gerir, um casamento, depois veio o primeiro filho, depois veio o segundo filho, então treinar virou algo difícil e que requer um compromisso. Então quando eu venho, eu vou dar o meu melhor, porque eu podia estar com os meus filhos em casa. Quando eu venho, eu vou dar o meu melhor, porque eu podia estar gerindo melhor a minha empresa em casa. Quando eu venho, eu vou dar tudo de mim, porque eu podia estar com a minha esposa em um momento de diversão com ela, né? Então, trazer isso um compromisso e falar, poxa, eu tô perdendo um tempo precioso para eu fazer as mesmas coisas que vão me dar o mesmo resultado, ou fazer mal feito aquilo que eu tô me propondo, aquele tempo que eu já perdi, eu já botei a roupa, eu já saí de casa, já fui pra academia, ou já tô na caminhada. Então, dê o seu melhor, vai fundo mesmo.
além da mudança de mentalidade, né, dessa percepção e personalidade, você também vai ter resultados melhores, porque você está dando o seu melhor nesse momento, né, em cada treino. Algumas dicas, material e aplicativo de apoio, eu vou botar lá no grupo depois, tá, para vocês. Mas eu fui na Drogasil e fiz uma bioimpedância por R$11,20. É um exame, para quem não sabe, a bioimpedância é um exame que mede a sua composição corporal, então vai dizer o percentual de massa magra, o percentual de gordura, até a idade biológica eles colocam lá. Como educador físico, né, eu não acho o melhor exame, mas é um exame interessante, e se a gente repetir no começo e no final desse projeto, você vai ter como mensurar resultados, né, e vai ter uma meta mais palpável também do que você precisa melhorar. O segundo, eu vou mandar para vocês um calendário pronto, com algumas datas chaves para a gente ter em mente. Eu sei que alguns adoram usar o celular. Eu sou um cara do papel. Quando eu ponho a agenda no telefone, ela não dá certo, então eu preciso de um papel para me guiar o tempo inteiro. Inclusive, ano passado, quando eu não consegui a agenda que eu usei por 3 anos seguidos, acho que pararam de produzir. Era uma agenda semanal que abria, custava R$19 nas Americanas, eu adorava. Não encontrei mais, aí tentei aderir outras, mas não funcionou, então foi um ano que eu tive problema, assim, de caramba, amanhã tem que ficar mexendo no celular e lembrar. E o celular, pra mim, é um problema, porque eu tiro foto de aluno, escuto música, eu vejo vídeo no YouTube, desconecto no fone, conecto e desconecto no carro, toda hora eu tô mexendo, então acaba que aparece a notificação ali de um lembrete, eu só arrasto pra cima, com licença, que eu tô na rede social. E aí eu me perco. Com papel, não. Eu sempre abro aqui na mesa e falo, poxa, quinta-feira tem tal atividade, terça-feira tem tal coisa, e hoje, segunda, eu me propus a fazer isso, a ligar para fulano. Então, eu consigo me analisar melhor. Papel, para mim, funciona. E rastrear hábitos também. Uma das coisas que a gente, às vezes, perde, e que é interessante, eu vi bons frutos nisso, né? Tem vários cientistas que explicam, é você rastrear hábitos. Então, hoje, eu não bebi água. Você vai colocar um xizinho lá. Eu não bebi a quantidade de água necessária. Hoje, eu negligenciei meu sono. Hoje, eu não fiz o meu devocional. Hoje, eu não treinei. Aí amanhã, eu não bebi água. Eu fiz o devocional, não treinei. Na quarta-feira, a gente esquece segunda. A gente já esqueceu segunda-feira. É porque a gente tem muita atividade, muita informação nesses dias. Então, quando você abre o seu mapinha de hábitos lá, você vê que, caramba, o treino aqui, ó, de 15 dias eu só fui 2 vezes. Eu achando que eu tava bem menos pior. A água, eu percebi que 10 dias, 8 eu não bebi o adequado. Então, você consegue rastrear melhor essas funções e ter um olhar mais de alerta para aquilo que não está funcionando e um olhar de alívio e alegria para aquilo que está funcionando bem, tá bom? E o último é um aplicativo chamado Gym Rats, que ele faz, para quem prefere o aplicativo, né? Ele faz uma comunidade em que a gente vai postando lá, que está treinando, vai encorajando uns aos outros, lá, faz um check-in, né? E quando você põe a sua fotinha lá, que você treinou, seja da academia, da sua garrafinha, ou de você suando lá depois do treino, ele monta um calendário bonitinho, vou mostrar para vocês, e ficam as suas fotinhas. Então funciona também como esse rastreador de hábitos. Porque você abre o seu calendário e fala, poxa, que bonitinho, semana passada eu fui às 10 vezes, ou 5 vezes certinho. Então essa semana eu tô mais apto para ir 5 vezes em sequência. São ferramentas que vão poder ajudar nessa construção de hábitos e na rotina facilitar, tá bom? Tinha deixado meu contato, mas todos vocês têm, né? Não tivemos estrangeiros aqui ainda na nossa primeira live. E no mais é isso, galera. Aí agora a Rafa pode encerrar a gravação, Rafa. E a gente vai ter um momento aqui de perguntas e dúvidas e respostas, se tiverem. Eu tenho alguns minutinhos. Aos que precisarem desligar por motivo